de Deus nos diz um versículo muito bonito, uma passagem, nos fala assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua doença. E Jesus pergunta: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou-me, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha acontecido, que ela havia tocado em Jesus e que fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Vemos esse texto maravilhoso, vemos esse texto em que Jesus está a caminho, está caminhando e veio uma multidão. Essa multidão vem até Jesus, começa a segui-lo, e nessa multidão um homem, um pai aflito, pesaroso, porque sua filha de 12 anos se encontrava à morte, e vem, ajoelha-se diante de Jesus e fala: Senhor, vem até a minha casa, porque a minha filha está passando mal, minha filha está à morte. E Jesus vai com ele, e Jairo vê as esperanças acesas. Jairo vê: agora minha filha vai ser salva, agora minha filha vai ser curada. Mas de repente, do nada, parece que uma mulher cai de paraquedas nessa história, e essa mulher toca em Jesus. Quando essa mulher toca em Jesus, Jesus parou. Podemos ver Jairo nessa hora: ah, Senhor, vamos, o Senhor precisa ir comigo, o Senhor precisa ir até a minha casa, minha filha está doente. Mas Jesus para essa mulher e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro, o mais falante, falou assim: Senhor, essa multidão toda está te tocando, está te oprimindo, está te comprimindo, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Quem me tocou? E essa mulher vem diante dele, se prostra e conta: Senhor, fui eu quem te toquei, fui eu que toquei. E Jesus imediatamente fala assim: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, seja curada, seja salva. O que nós aprendemos com esse texto? Que Jesus tem o seu plano, Jesus tem o seu propósito, Jesus está caminhando, Jesus está fazendo, está respondendo a oração de muitas pessoas, mas Ele tem tempo para aqueles que dizem, para aqueles que tocam, para aqueles que levantam as suas mãos e dizem: Deus, Jesus, eu preciso do Senhor agora. Eu necessito do seu toque para uma cura. Eu necessito do seu toque para a libertação. Eu necessito do seu toque porque em mim parece que as coisas não têm solução. Eu necessito do seu toque, Senhor, porque eu não tenho dormido. Eu necessito do teu toque, Senhor, porque há problemas na minha vida. Eu necessito do seu toque. Nessa hora, nós queremos convidar, nós estamos estendendo um convite a você que quer parar Jesus no dia de hoje, que quer dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu necessito da sua presença, eu necessito de um ânimo novo, eu necessito de mudanças de vida. E Jesus está passando aqui, Ele está caminhando, Ele está indo, Ele está fazendo, Ele está renovando, Ele está restaurando, e Ele passa no meio de nós. Basta nós
E essa oportunidade que nós damos a você agora, de levantar uma das suas mãos e dizer: eu quero ter um encontro com esse Jesus, eu quero receber a paz, eu quero receber a salvação, eu quero receber o amor, eu quero receber isso que Jesus tem, isso que Jesus me dá, e eu quero ouvir: vai em paz, a tua fé te salvou, vai em paz, você está curada, você está curado. Neste momento, se existe alguém que gostaria de tocar em Jesus, levante uma das suas mãos. Glória a Deus, pode abaixar. Levante uma das suas mãos. Glória a Deus, 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 amém. Pode abaixar sua mão lá em cima. Glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Aonde mais? Lá, glória a Deus, glória a Deus. Vocês não sabem como é difícil enxergar daqui, mas, né? Glória a Deus. Faça assim, ó. Mas o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. O Senhor Jesus está passando, e é Ele quem precisa ver, é Ele quem precisa ver o aceno, é Ele quem precisa receber o seu toque, para que você receba esse. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Eu gostaria de pedir mais um favor a todos vocês que levantaram as suas mãos, que venham até aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, nós queremos abençoar vocês, e nós queremos dizer a você: vai em paz, a tua fé te salvou. Venha até a frente. De manhã eu comentei que o Espírito Santo me lembrou de que, se um dia você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas por uma obra do acaso aconteceu algo que você disse: não, esse Deus não é para mim, eu não preciso de Deus. Deus está falando que você precisa dele, você necessita da presença dele, e Ele está pedindo para que você venha, que você se reconcilie com Ele, que você venha novamente dizer: Senhor Jesus, eu necessito do Senhor, eu quero tocar o Senhor, né? Você tem essa oportunidade também. Venha com alegria. Vocês que estão vindo aqui na frente, saibam que a vida de vocês nunca mais será a mesma. A partir de hoje, o Senhor vai dizer para vocês: eu te curo, eu te saro, eu trago libertação, eu trago mudança, eu trago transformação, eu trago restauração. E no dia de hoje, a Bíblia diz que nós estamos promovendo festa nos céus. Agora, no dia de hoje, vocês estão promovendo uma festa no céu, porque quando uma pessoa volta, um homem, uma mulher, volta para casa do Pai, há festas nos céus. E vocês estão promovendo a maior alegria nos céus no dia de hoje. E eu vou fazer uma oração, vou falar uma frase e vocês vão repetir. Pode fechar os seus olhos, façam de todo o seu coração. Não falem para mim, mas falem para Deus, falem para Jesus, esse mesmo que vocês estão tocando nesse instante. Ele está ouvindo, é Ele quem vai curar, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai salvar. Nós vamos orar assim: Deus, eu chego a Ti, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas nessa hora, no nome de Jesus, eu peço perdão e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Também rejeito a Satanás e seus demônios, e todos os que me fizeram mal estão perdoados. Nessa hora, eu aceito a Jesus como meu Salvador, como meu libertador, e eu me declaro livre, liberto, coberto com o sangue de Jesus Cristo. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, me traga paz, me traga alegria, me traga o conhecimento da verdade,
e a verdade é Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque hoje o meu nome foi escrito no livro da vida, e agora eu sou salvo e liberto, no nome de Jesus, amém, amém. Vou pedir mais um favor para vocês que vieram aqui à frente. Agora virem para a igreja vai dizer algo muito importante para vocês. A igreja vai dizer assim: sejam bem-vindos, nós amamos vocês, em nome de Jesus, amém e amém. Essa mensagem é maravilhosa também, não deixa de ser maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Nós vamos falar do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz algo maravilhoso. Então nós vamos começar com o primeiro ponto. E Deus tem prazer em ter comunhão com o homem. Deus ama, Deus tem prazer em ter comunhão com o homem. Quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Já no começo, no princípio, na criação, Deus tinha prazer em estar com Adão e Eva. Fala que na virada do dia, às 6 horas da tarde, todos os dias, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Imagina, lá no paraíso, tinha um banquinho, tinha uma cadeirinha maravilhosa, uma mesinha, talvez tivesse um lanchinho, e Deus vinha conversar com Adão e Eva. Talvez Eva falasse até mais do que Adão, mas Deus vinha falar com eles. Foram se passando os tempos, e a serpente, o diabo, se meteu nesse relacionamento. O homem permitiu que Satanás estragasse essa comunhão do homem com Deus. E foram separados, foram tirados do jardim. O Senhor colocou 2 anjos com espadas para que eles não pudessem voltar mais para o paraíso. E Deus continuou desejando ter comunhão com o homem. Vemos depois em Êxodo Deus falando: e me farão um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Deus quer estar no nosso meio. Deus quer ter comunhão com cada um de nós. Depois, esse pecado aconteceu lá nos céus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma reunião. E Deus falou: nós precisamos redimir, nós precisamos resgatar o homem para que ele tenha comunhão conosco. E Jesus imediatamente levanta a sua mão e diz: eu vou. Jesus dá a sua vida por amor a nós. Jesus dá a sua vida por amor a nós. E nós chegamos, nós recebemos esse amor, nós temos todas as coisas, nós recebemos poder, nós recebemos autoridade. Jesus, com seu sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, nos fez mais do que vencedores, nos fez capazes, nos fez ousados, nos fez poderosos na palavra dele, no saber dele, no conhecimento dele. Então Deus deseja ter esta comunhão. Deus deseja ter este relacionamento com cada um de nós. Isso é verdade. Isso é verdade nas nossas vidas. Deus deseja, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Ele se importa com você. Ele tem interesse no que você diz. Vemos aqui que quando Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos colocou no lugar de honra. Ele nos colocou no lugar...
Vamos ver aqui. E Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que nem se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus já preparou boas obras antes para nós praticarmos. Então, primeiro ponto, Deus quer ter um relacionamento, Deus quer ter comunhão conosco. Ele nos fez assentar em Cristo Jesus. Quando eu preguei a esse respeito, eu me sentei num trono, numa cadeira aqui. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. E eu comentei que Cristo está assentado nas regiões celestiais. E nós estamos assentados juntamente em Cristo Jesus. Então, onde é que nós estamos assentados? No colo de Jesus. Não tem um trono para nós. Tem um trono para Cristo. E nos fez assentar em Cristo Jesus. Então, estamos assentados em Cristo Jesus. E assentados em Cristo Jesus, Ele nos deu poder. Ele nos deu autoridade para reinar, para governar, para sermos sacerdotes, para agirmos somente quando nós nos levantarmos. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter um relacionamento com o homem e com a mulher. Ele nos ama a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo e morrer por nós. E quando Cristo morreu, ressuscitou, nos colocou assentados nos lugares celestiais. Primeiro ponto, Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter um relacionamento com as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que estamos assentadas e assentados em Cristo Jesus. E quando estamos assentados, nós nos levantamos. E nos levantamos para quê? Isso vai ser o ponto 2 mais. Agora eu gostaria que vocês se levantassem. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Que isso seja verdade na vida de vocês. Que isso seja real na vida de vocês. Que isso entre, que isso penetre, que isso faça parte das nossas vidas. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Celestiais contigo, eu estou sentado contigo em lugares celestiais contigo, eu estou sentado contigo em lugares celestiais contigo. Tu que estás assentado nas alturas, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra ti? Fala, Senhor, fala bem. Quem eu sou de verdade?
Está ultrapassado, minhas falhas eu quero apontar, mas quando olhas pra mim, meus caminhos vês, me chamas de novo, vês beleza, pureza em mim, vês propósito, vês valor, vês quem eu quem eu digo que é. Revela-me em sua majestade, teu pensar e o teu coração. Não espera só para julgar-me ou dizer sobre o que eu falei, mas quando olhas pra ti, vejo em ti o que vejo em ti. Vejo justiça, misericórdia, vejo verdade, amor, vejo paixão, vejo paixão,
celestiais, lugares celestiais contigo. Eu estou sentado contigo em lugares celestiais, lugares celestiais contigo. Lugares celestiais contigo. Amém, Senhor, porque estamos assentados nas regiões celestiais, assentados juntamente com Cristo e podemos reinar, assentados juntamente com Cristo e podemos nos levantar com poder, com autoridade, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado por que o Senhor quer ter comunhão conosco e o Senhor teve esse plano maravilhoso que foi enviar Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, nos colocou num devido lugar agora, e este lugar de honra pertence a nós e cabe a nós buscarmos, e cabe a nós buscarmos o relacionamento contigo, porque o que o Senhor deseja é ter comunhão conosco. Muito obrigado, Senhor. Vocês podem se assentar. Ponto 2, segundo ponto. Vocês acham que Jesus morreu por cada um de vocês, morreu por nós, morreu por mim, verteu o seu sangue, sofreu? Nós aceitamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, estamos assentados juntamente com Ele no trono. Para quê? Para quê? Será que nascemos, crescemos, achamos uma menina, achamos um menino, namoramos, casamos, temos filhos, trabalhamos, sofremos, temos problemas, temos alegrias e morremos? Também, mas não. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano para a vida de cada um de vocês. Nenhum aqui nasceu por um acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo para você fazer. Então, ponto 2, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito. E eu vou contar o propósito para vocês agora. Se vocês não sabiam, hoje vocês vão ficar sabendo. O propósito de Deus na vida de cada um de vocês é salvar a terra. Ô Rose, viramos ambientalistas agora? Vamos salvar o planeta Terra? Não. Sabe quem é que nós vamos salvar? Do que é que você é feito? Pô, glória a Deus, já me disseram que de água, de carne, de sangue. Não. Em Gênesis 2, 6, 7, por ali, não lembro, diz que o Senhor do pó da terra nos formou. Então, qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês? Salvar a terra, salvar o homem, salvar o homem, salvar o seu pai, seu filho, seu irmão, seu vizinho, seu parente, o fretista, a dona do restaurante, a dona da mercearia, a dona da padaria. Esse é o propósito de Deus. Salvar a terra, salvar a terra. Para isso foi que vocês passaram do reino das trevas para o reino da luz. Não existe essa história de agora, salvo, eu vou ficar. Eu acho que até no céu, o Pio não está aqui, ou se estiver, está escondido por aí.
eu acho que até no céu nós vamos trabalhar. Eu acho que nós vamos trabalhar no céu. Então, Jesus não nos salvou, não nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, para a gente ficar sem fazer nada, para ficarmos no banco. Vocês conhecem a história do João que estava no banco? Eu vou contar a história do João que estava no banco. Então, João frequentava uma igreja linda, maravilhosa, e o pastor, bem pastorzão, ele chegou um dia na igreja e falou assim: meus queridos, meus amados, minhas ovelhas, eu preciso de alguém para trabalhar no grupo de serviço. E o João, sentado no banco, levanta a mão e fala assim: pastor, pega a Maria. Maria gosta de serviço. A Maria ama fazer serviço, lavar banheiro. A Maria ama fazer essas coisas. Imediatamente a Maria vai trabalhar. Passado mais um tempo, o pastor querido chega e fala assim: meus amados, minhas ovelhas, eu preciso de ajuda mais uma vez. Eu preciso de alguém para cantar do louvor. E o João no banco: pega o Beto. O Beto gosta de cantar, ele vive cantarolando por aí, qualquer coisa para ele é motivo de louvor. Lá vai o Beto trabalhar. O Beto trabalha, cantando e louvando. Passado mais um tempo, o pastor querido chega e fala assim: precisamos de alguém hoje para trabalhar com as crianças, para colocar lá naquela sala ensinamentos bíblicos que vão trazer transformação na vida dessas crianças. Dali, esse professor vai ensiná-los, vai sair profetas, vai sair mestres, vão sair evangelistas, vão sair presidentes, vão sair governadores. Eu preciso de alguém. E o João, no banco, é claro, fala assim: pega agora o Pedro. O Pedro ama contar historinha. O Pedro gosta de estar com as crianças. Ele é brincalhão, ele gosta disso. E passado um tempo, João, o que estava sempre no banco, teve um sonho. Nesse sonho, Deus em pessoa chegou diante de João, naquela congregação, naquela igreja maravilhosa. Deus estava lá no lugar do pastor. E Deus fala assim: eu preciso de alguém para uma obra muito grande. Imediatamente o João não indicou ninguém. O João levantou, ficou de pé: estou aqui, Deus. E Deus fala assim para ele: no céu não tem banco. No céu não tem banco, João. Não tem lugar para você lá. Então, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Salvar a terra. Nós precisamos falar do amor do Pai. Nós precisamos falar que Jesus veio, morreu para salvar. Nós precisamos falar que Jesus é a solução para a humanidade. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Esse é o nosso trabalho. Esse é o propósito para as nossas vidas. Agora há pouco eu falei que Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus nos ama a ponto de enviar seu Filho. E eu não vi nenhuma manifestação de alegria. Glória a Deus, é isso aí. Sabe? E agora chega um ponto em que Deus tem esse plano. Deus tem esse propósito para as nossas vidas. Mas o que acontece? O que é que acontece? Nós dizemos: eu não posso, eu não sei, eu não vou falar. Eu acho que se eu falar talvez do amor de Jesus, vão me achar meio antiquado, meio fora de moda. E Satanás vem e começa a colocar medo, começa a colocar empecilhos, começa a dizer: você não pode, você não é, você não será, você não consegue. Satanás vem colocar medo, vem colocar empecilho. E pior do que tudo, nós ouvimos mais a ele
do que muitas vezes o que a palavra de Deus diz, que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas, que aonde você colocar a planta dos seus pés, você terá por possessão, que todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Essa é a palavra de Deus, Ele tem dito para nós. E eu gostaria nessa hora de contar uma história, ler uma historinha para vocês. Essa história nos conta assim, ó. O tempo está chegando quando todas as águias se transformarão em galinhas. A ideia dessa história não é minha, é só um jeito de contar. Sobre uma águia que foi criada num galinheiro e foi aprendendo sobre o jeito galináceo de ser, de pensar, de ciscar a terra, de comer milho, de dormir em poleiros. E na medida em que aprendia, ia esquecendo as poucas lembranças que lhe restavam no passado. É sempre assim. Todo aprendizado exige um esquecimento. E ela desaprendeu. Ela desaprendeu como era o cume das nuvens, o frio nas alturas, a vista se perdendo no horizonte, o delicioso sentimento de dignidade e de liberdade. Como não havia ninguém que lhe falasse dessas coisas e todas as galinhas cacarejassem os mesmos catecismos, ela acabou por acreditar que não passava de uma galinha com perturbação hormonal. Tudo grande demais, aquele bico curvo, sinal de certa agromegalia, e desejava muito que tivesse o mesmo cheiro das galinhas. Um dia, apareceu por lá um homem que vivera nas montanhas e vira o voo orgulhoso das águias. E pergunta: o que é que você está fazendo aqui, águia? E este não é o seu lugar. Ela respondeu: este é meu lugar, sim. Todo mundo sabe, daí o homem fala, todo mundo sabe que as galinhas vivem em galinheiro, comem milho, ciscam o chão, botam ovos e finalmente viram canja. Nada se perde, utilidade total. Mas você não é galinha, ele disse, é uma águia. De jeito nenhum. A águia voa alto, eu nem sequer voar sei, para dizer a verdade, nem quero. A altura me dá vertigem, é mais seguro ir andando passo a passo. E não houve argumento que mudasse a cabeça da águia esquecida, até o homem, não aguentando mais ver aquela coisa triste, uma águia transformada em galinha, agarrou a águia à força e a levou até o alto da montanha. A pobre águia começou a cacarejar de terror. Cacarejava e cacarejava, mas o homem não teve compaixão. Jogou-a no vazio do abismo. Foi então que o pavor, misturado às memórias que ainda moravam em seu corpo, fez as asas baterem, a princípio em pânico, mas pouco a pouco com tranquilidade, dignidade, até se abrirem confiantemente, reconhecendo aquele espaço imenso que lhe fora roubado. E ela finalmente compreendeu que o seu nome não era galinha, mas era águia. Vemos aqui o que Satanás tem feito, muitas vezes na vida do cristão, muitas vezes nas nossas vidas. Ele tem nos colocado em galinheiros. Ele nos prende ali e vai nos moldando, e vai nos falando, e vai dizendo que você não é, que você não pode, que você não será. Mas hoje, isso acaba. Isso acaba nas nossas vidas. Deus tem dito que nós somos mais do que vencedores. Deus tem dito que nós levantaremos voo como águia. Deus tem nos dito que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés será nosso. Que o que nós pedirmos, Ele atenderá. Deus tem nos dito que nós somos mais do que vencedores e podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fale, qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Salvar a terra. Fale para o seu irmão, fale para a sua esposa, fale para o seu pai, fale para os seus vizinhos, fale para os seus amigos do amor do Pai
e da solução, que é Cristo Jesus. Não tenha medo, não tenha pavor, não se deixe vencer pelas armadilhas de Satanás, senão ele te coloca neste lugar, nesse galinheiro, e te ensina aquilo que não é verdade. Ele te ensina que você não é, que você não pode. E isso não é verdade nas nossas vidas, porque nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Amém? Não deixe Satanás tirar o plano. Não deixe Satanás tirar o propósito da vida de vocês. Esses dias, numa conversa, eu vi um rapaz falando: eu desisto. Eu não quero mais saber, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. E a outra pessoa que estava conversando com ele, braba com ele, toca nele, empurra ele até, fala assim: pare com isso. As outras pessoas já dizem que você não vai vencer, que você não conseguiu, que você perdeu. Mas você não pode dizer que você não consegue, que você não vai vencer, que você não é, que você não tem. Nós não podemos dizer que nós não temos, que nós não vamos vencer, que nós não temos poder. Por quê? Porque Cristo já nos deu tudo. E tudo, como o Pio já nos ensinou, no grego é tudo. Nós já temos poder, nós já temos autoridade, nós já temos ousadia, nós já sabemos como fazer, nós já sabemos como andar, nós já sabemos como dizer. E como a palavra diz, que nós já somos mais do que vencedores, é certa a nossa vitória. É certo que os nossos problemas e os problemas com quem vocês estiverem falando serão resolvidos. É certo que haverá salvação, é certo que haverá cura, é certo que haverá libertação. Porque é Deus quem está dizendo, basta nós obedecermos, basta nós sabermos aonde nós estamos em Cristo Jesus. Então, estamos assentadas em Cristo Jesus, estamos assentados em Cristo Jesus e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fomos chamados com um propósito: salvar a terra, restaurar vidas, tirar essas vidas lá do inferno, do poço, da lama, da sujeira, das drogas, do vício, do álcool, da prostituição. Esses dias vi no noticiário 4 moças, que eram 2 casais, imagina, filhas, imagina o pai, imagina a mãe, e essas 4 moças, que eram 2 casais, por ciúmes, brigaram, e dessas 4, 2 morreram. E nós fomos chamados para quê? Para trazer a salvação, para trazer a restauração, mostrar que o que está certo e o que não está certo. Porque quem é que nos ensina? É o Espírito Santo. É Ele quem vai nos capacitar, é Ele quem vai mostrar o caminho, é Ele quem vai mostrar a solução. Basta nós obedecermos, basta nós irmos em direção a esse propósito. Fomos chamados para restaurar, fomos chamados para tirar da lama, fomos chamados para ajudar a sair do reino das trevas e entrar no reino da luz. E quando essas pessoas entram no reino da luz, elas também têm um plano, elas também têm um propósito de chamar outras pessoas para o reino da luz. E quando chamamos mais pessoas, quando conseguimos trazer mais pessoas para o reino de luz, Deus fica contente, Deus fica alegre. Por quê? Porque Ele tem prazer, Ele tem desejo em ter comunhão com o homem. Quanto mais nós trouxermos, quanto mais passarem do reino da luz, do reino das trevas para o reino da luz, Deus fica contente. Bem? Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai. Então, primeiro ponto, Deus quer ter comunhão conosco. Segundo ponto, nós temos um propósito. E qual é esse propósito? Salvar a terra. E quem é a terra? A terra somos nós. Eu sou a terra, você é a terra, o seu vizinho é a terra, o seu patrão é a terra. Como diz o Pio, a sua sogra também é a terra.
Você precisa salvar a sua sogra também. Você precisa mostrar a ela que existe solução, que existe um caminho certo. Então, temos esse ensinamento. E agora, eu gosto dessa frase também, quando o Pio usa, e aqui começa a minha mensagem. Ponto 3. Eu tenho algo maravilhoso para vocês. Deus quer ter comunhão conosco, Deus tem um plano para você. E o ponto 3, Deus te chamou. Deus te chamou, Deus chamou cada um de vocês. Deus chamou vocês aí em cima. Ele te chamou para cumprir esse propósito. Ele te chamou para restaurar a terra. E nós vamos usar o nosso texto em Neemias. Vocês podem ler depois Neemias, é curto o livro. Neemias foi chamado para restaurar os muros de Jerusalém. Os muros foram rachados e as portas foram queimadas a fogo. E o que aconteceu com Neemias? Quando ele soube disso, imediatamente ele se levantou e eu vou fazer alguma coisa. Imediatamente ele decidiu. Vocês conhecem a história dos 3 sapinhos? Já aprendemos da galinha, da águia e agora dos 3 sapinhos. Então eu vou contar a história dos 3 sapinhos para vocês. Tinha uma lagoa muito linda, muito maravilhosa, e nessa lagoa tinha uma folha grande. E na folha tinha 3 sapinhos. 3 sapinhos e eles estavam conversando. De repente, um decidiu pular. Quantos sapinhos ficaram? Quantos sapinhos? 1, 2, 3, 4. Quantos sapinhos? 2 ou 3? 2? 3? Eu vou contar para vocês. Ficaram 3. Por quê? Um decidiu pular. Não quer dizer que ele pulou. Um só decidiu, mas ele não pulou. Neemias decidiu e fez. Então cabe a nós decidir e agirmos. Cabe a nós decidir e nos levantarmos. Nós já estamos assentados em Cristo Jesus, mas cabe a nós decidirmos e nos levantarmos. Levantarmos para quê? Para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o propósito? Salvar a terra, salvar o seu vizinho, salvar o seu próximo, salvar o seu parente. É esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E como é que nós vamos fazer isso? Podemos fazer individualmente. Eu faço, eu vou e falo, eu prego, eu digo. E muitas vezes nós não precisamos nem falar. Através dos nossos atos e das nossas ações. Vocês sabiam que existem pessoas que aceitam Jesus somente por isso? Pela maneira como nós andamos, pela maneira como nós se comportamos, pela maneira como nós fazemos negócios. Eles olham e falam, tem algo diferente em você. E eu quero isso. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero o que você tem. A melhor maneira de evangelizar é através do seu gesto, através da sua maneira, através do seu estilo de vida. Então, vemos aqui que Deus quer ter comunhão conosco. Deus tem um propósito para as nossas vidas, que é salvar a terra, e Ele te chamou. Ele chamou cada um de nós. E vimos que podemos fazer isso individualmente, mas podemos fazer também como famílias, como igreja. Em Neemias 3 fala que ele chamou, agora eu vou chamar, de manhã eu pedi 10 homens, agora eu gostaria de chamar todos os homens que estiveram no retiro, para virem aqui à frente, rapidinho. Vocês correram agora há pouco aqui? Então, Deus, Ele tem esse plano, Ele tem esse propósito. Mas não tem 530 aqui não. Cadê todos? Mas, por que eu chamei vocês aqui? Não quero nem que vocês olhem para mim, virem para a igreja. Neemias 3.
Em Neemias 3, fala que cada família tomou um pedaço, ocupou um pedaço no muro para restaurar os muros de Jerusalém, para trocar as portas que foram queimadas com o fogo. Temos aqui algumas famílias, muitas famílias. O Fernando é Barros. O do lado do Fernando, seu sobrenome? Stadnick. Machado, glória a Deus. Tem Silva, tem Carvalho. Tem Almeida, tem Carvalho, tem Almeida, tem Pereira, tem o que mais? Como? Pelachini, Souza, Berro, Azevedo, Box, Lopes, Lotes, glória a Deus. Então, nós podemos, Deus quer ter comunhão conosco, glória a Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas e para a vida de cada família que está representada aqui na frente. Deus colocou cada um de vocês num determinado lugar, num determinado trabalho, num determinado serviço, numa cidade, num bairro, numa vila, numa rua, para você, neste lugar, restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as portas que foram quebradas, que foram queimadas a fogo. Deus colocou cada um de vocês. Deus colocou cada um de vocês como família para tirar o povo da humilhação, para tirar o povo do pecado. Não existe humilhação maior do que uma menina sendo prostituída e se prostituindo. Não existe humilhação maior do que ver um matar o outro. Não existe humilhação maior do que ver o pecado crescer, crescer e crescer. E nós fomos chamados como famílias. Nós fomos chamados como famílias para restaurar esses muros, para fechar essas portas, para buscar a salvação, para trazer as pessoas para este lugar, aonde há paz, onde há alegria. E com vocês, com essas famílias, nós vamos chegar àqueles 10 mil pessoas salvas, 10 mil pessoas que buscam o Senhor Jesus, 10 mil pessoas que têm poder, que têm autoridade para buscar o poder de Deus. Toda a honra, toda a glória a Deus. Nós vamos chegar neste lugar com a ajuda de vocês, lado a lado. E fala na história de Neemias ainda, que enquanto eles lutavam, eles construíam. Nós precisamos lutar e construir. Com uma mão eles estavam construindo e com a outra mão eles tinham uma espada para batalhar, porque virá o inimigo dizendo que vocês não são águias, vocês são galinhas. E vocês vão ter que lutar com ele e dizer: não, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Nós iremos, nós batalharemos, nós venceremos, porque é assim o Senhor diz. Amém. Glória a Deus por isso. Fomos chamados. Cada um de vocês foi chamado. Vocês que estão sentados também foram chamados. Vocês fazem parte da família. Eu só chamei esses porque eles estavam no retiro. De manhã eu chamei todos. Vocês todos foram chamados. Cada família foi chamada para levar a salvação. Cada família foi chamada para restaurar. Amém? Essa é a palavra de Deus para a vida de vocês. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado pelas famílias que vão restaurar, que vão trazer a paz, vão trazer a alegria e vão trazer a salvação. Eu gostaria agora de pedir que vocês se levantassem e nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma música que diz assim: que eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo escolheu para nós.
todos os planos que Ele mesmo escolheu para nós. Eu não morrerei. Que nós possamos cumprir esse propósito, que nós possamos salvar, trazer pessoas à salvação, que nós possamos trazer a restauração em lares, a restauração na vida das pessoas. Vamos cantar com alegria e depois dessa música nós vamos cantar: foi seu sangue que nos libertou, foi seu sangue que nos deu alegria, foi seu sangue que nos deu a paz, foi seu sangue que nos deu poder, foi seu sangue que nos deu o propósito, foi seu sangue que nos deu a paz e a alegria, foi seu sangue que fez com que nós fôssemos mais do que vencedores. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que tenham uma semana restaurando vida, tem uma semana restaurando nações, restaurando a cidade, restaurando bairros, restaurando famílias, em nome de Jesus, amém, amém. Cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Nós não morreremos, não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim
somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. pois é só dele, Pois é só dele, somente dele o meu coração. És o primeiro e o último, o início, o fim. Maravilhas chegam, vinda de tuas mãos. Vejo a luz, Jesus, a te cantarei. És o autor do amor, eu sou livre em ti. Abraçaste a cruz por nós, deste vida a mim. Vejo a luz, Jesus, a te cantarei. Salvação e esperança, é digno de louvor. És a luz para sempre, grande tu és, Jesus, início e fim. Guia-me a tua verdade, leva-me ao teu amor. Desperte o fogo em mim, pra eu viver por ti. Vejo a luz, Jesus, a te cantarei. Salvação e esperança, é digno de louvor. És a luz para sempre, grande tu és, Jesus, início e fim. O coração e nação ouvirão o som, enquanto tua luz quebra toda a escuridão. Em unidade cantaremos só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Salvação e esperança, é digno de louvor. És a luz para sempre, grande tu és. Salvação e esperança, é digno de louvor. És a luz para sempre, grande tu és, Jesus, início e fim.